Jonas Carvalho, professor de música da tradicional Escola Harmonia, estava diante do tribunal, com as mãos trêmulas e o olhar perdido. Era acusado de ter colocado fogo na própria escola onde ensinava há mais de 10 anos. As chamas haviam destruído instrumentos, salas inteiras e, segundo a promotoria, parte do acervo histórico da cidade. Mesmo jurando inocência, Jonas foi pintado como o culpado perfeito. Um homem falido, desesperado, que teria se vingado do lugar que o demitiu meses antes. No silêncio tenso da sala, o juiz ajustou os óculos e disse as palavras que congelaram o coração de todos. Jonas Carvalho, condenado a 20 anos de prisão. O som do martelo ecoou como um trovão. Os flashes das câmeras explodiram, os repórteres gritavam e Jonas apenas repetia com a voz quebrada: Eu não fiz isso, eu juro que não fiz. Mas ninguém ouviu. O veredito estava dado. E dias depois, o homem que um dia ensinou música para crianças era levado para uma das penitenciárias mais isoladas e cruéis do país, a Colônia Penal Santa Helena. Um lugar onde o vento parecia carregar o som do desespero. Ao chegar, viu os muros altos, o arame farpado e os olhares desconfiados dos outros presos. Cada um ali parecia carregar um pedaço da própria escuridão. Os dias eram todos iguais: acordar, comer, trabalhar. Mas havia um homem que o observava demais. Seu nome era Kaique, um preso antigo, temido e que não suportava ver a calma de Jonas. Kaique zombava dele no refeitório, empurrava na fila, derrubava a bandeja. Jonas suportava tudo em silêncio. Mas a inveja de Kaique crescia até o dia em que o ódio explodiu. Durante o trabalho no pátio, Kaique o provocou diante de todos. Chamou-o de doutorzinho e o empurrou contra um muro. Jonas tentou se afastar, mas o outro avançou. O primeiro soco foi seco, o segundo abriu sangue. Jonas, tomado por instinto, revidou. Os guardas intervieram com cacetés e gritos. Quando tudo terminou, Kaique estava caído e Jonas algemado. A punição veio rápida. Isolamento total. 3 dias na solitária, frio, fome e o som do vento entrando por uma pequena fresta na parede. Lá dentro, ele começou a ouvir melodias na cabeça, pequenas notas que nasciam do silêncio, e percebeu que, enquanto tivesse música dentro de si, ninguém o aprisionaria por completo. Quando saiu da solitária, o olhar de Jonas já não era o mesmo. Carregava uma serenidade que assustava. Os presos começaram a respeitá-lo, mesmo sem entender o motivo. Certo dia, o diretor da penitenciária o chamou. Jonas pensou que seria punido novamente, mas, para sua surpresa, o homem queria outra coisa. Soube que você era professor de música, disse o diretor.
Tem um depósito cheio de instrumentos apreendidos. Estão só pegando poeira. Quero ver se consegue fazer algo com aquilo. Jonas foi levado até o depósito. Quando abriu a porta, viu violões quebrados, flautas tortas, um teclado sem teclas. Mas também viu possibilidade. Naquela mesma semana, começou a montar uma pequena oficina musical. Os presos riam, zombavam, até que o primeiro som ecoou. Era fraco, desafinado, mas real. Com o tempo, outros começaram a ajudar. E, sem perceber, Jonas criou algo maior que música. Criou união. O pátio, antes tomado por brigas, começou a se encher de acordes e vozes. Cada homem ali reencontrava uma parte esquecida de si. Jonas chamava o grupo de Orquestra do Vento, porque o vento era a única coisa que eles ainda sentiam livremente. Mas a tranquilidade incomodava alguns. Kaique, mesmo ferido no orgulho, ainda queria ver Jonas cair. Espalhou boatos, armou confusões, mas nada funcionava. O diretor, impressionado com o que via, começou a confiar mais em Jonas. Deu-lhe acesso à biblioteca e pequenos privilégios, algo impensável para um preso comum. Num sábado cinzento, Jonas recebeu uma visita que mudou tudo. Era Ana, sua esposa. Fazia meses que não se viam. Quando ela apareceu no portão, com o olhar cansado e o semblante de quem já havia chorado demais, o coração dele quase parou. Eles se sentaram frente a frente, separados por um vidro e um telefone. Ana segurava a respiração antes de falar. Jonas, eu ainda acredito em você. Eu sei que você não fez aquilo. Mas havia algo mais. Ana parecia nervosa, como se quisesse dizer algo há tempos. Tem uma coisa que está me incomodando. O advogado, o doutor Maurício. Jonas franziu a testa. O que tem ele? Ele tem ido muito lá em casa e, sinceramente, Jonas, não parece que está interessado em te ajudar. Ele fala umas coisas estranhas sobre como é difícil achar provas e anda se aproximando demais. Jonas fechou os olhos, sentindo a raiva e a decepção crescerem. Aquele homem que prometera lutar por sua inocência talvez fosse parte do problema. Ana, eu quero que você tire ele do caso. Procure outro advogado. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu prometo, Jonas, eu não vou desistir de você. Quando ela se levantou para ir embora, Jonas encostou a mão no vidro. Ela fez o mesmo. 2 mundos, separados por uma parede fria, mas ainda ligados pelo amor e pela esperança. O capitão Augusto observava Jonas em silêncio durante os ensaios. Um dia, chamou-o à sua sala. Lá, havia apenas uma mesa, um rádio antigo e um violino empoeirado num canto. O capitão olhou o instrumento e disse: Era do meu pai. Queria saber se ainda dá para salvar.
Jonas pegou o violino com delicadeza, analisou as rachaduras e respondeu: "Dá sim, só precisa de paciência e de alguém disposto a ouvir." Nos dias seguintes, ele restaurou o violino e ensinou o capitão a tocar novamente. O som atravessou os corredores e tocou até os guardas mais frios. O capitão, emocionado, perguntou o que Jonas queria em troca. Jonas respondeu com firmeza e humildade: "Quero que, uma vez por semana, meus companheiros possam subir na laje e tomar uma cerveja gelada sob o sol." O pedido soou estranho, mas o capitão pensou por um momento e concordou. Naquela sexta-feira, pela primeira vez, os presos subiram juntos. O vento batendo no rosto, o sol queimando a pele e o gosto da liberdade, mesmo que por alguns minutos. Caíque levantou a garrafa e disse: "Ao vento, professor." Jonas respondeu sorrindo: "Ao vento e à liberdade que ninguém pode tirar da gente." Meses se passaram. A orquestra se tornou símbolo da prisão. Repórteres vieram, autoridades assistiram e, pela primeira vez, Jonas voltou a ser tratado como um homem. O novo advogado, o doutor Henrique, havia conseguido provas que mudariam tudo. As investigações mostraram que o incêndio na Escola Harmonia fora provocado por um ex-sócio da instituição, o mesmo homem que contratara o antigo advogado de Jonas para encobrir o crime. O caso foi reaberto e a verdade finalmente veio à tona. Jonas Carvalho, após 4 anos preso, foi declarado inocente. Quando deixou os portões da colônia penal Santa Helena, o vento soprou forte, levantando poeira e lembranças. Ele olhou para o céu e murmurou: "O vento sempre levou a verdade." Naquela noite, voltou para casa e abraçou Ana por longos minutos. Nenhuma palavra foi dita, apenas lágrimas e o som da respiração de quem, enfim, podia respirar em paz. Do lado de fora, o vento continuava a soprar, como uma canção que nunca termina. Meses depois, Jonas e Ana decidiram recomeçar a vida em outra cidade. Compraram uma pequena casa e, com esforço, abriram uma nova escola de música. Jonas voltou a ensinar e sua história de superação se espalhou. Em pouco tempo, o homem que um dia foi chamado de criminoso se tornou o professor mais respeitado da região. Seus alunos o chamavam de Mestre do Vento. E nas paredes da escola havia uma frase pintada por ele mesmo: "Enquanto houver som, haverá liberdade." Se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva e diga nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo.